Contexto no ar, Contexto Metrópolis começando nessa quinta-feira com as notícias mais importantes do momento. Eu sou Neila Guimarães, vou te fazer companhia nessa tarde. Claro, a gente já começa repercutindo o assunto de ontem, que claro vai continuar repercutindo aí por muitos dias, até porque a determinação de Donald Trump nos Estados Unidos agora para a sanção aqui para o Brasil, que era para o dia 1º de agosto, agora passou para o dia 6. Então, a gente vai falar das determinações de Donald Trump, vamos falar da sanção imposta ao ministro Alexandre de Moraes e se essa sanção ela pode acabar se estendendo a outros ministros, como havia sido aventada, assim, ventilada essa possibilidade anteriormente. Muita coisa acontecendo e eu não estou sozinha. Aqui no estúdio comigo, minha parceira Andresa Matais. Andresa, muito boa tarde. Oi, boa tarde, bem-vinda de volta, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Olha, a gente vai chamar agora Mário Sabino, colunista aqui do Portal Metrópolis, para já dar a entrada, já dar andamento no nosso assunto do dia. Sabino, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, vamos lá para a foto do dia? Eu acho que tem que fazer uma pergunta antes para o Sabino. Faça. Para que time você torce? Importante. Eu torço para o melhor time possível, que é o Santos Futebol Clube. Não, Santos Futebol Clube. Porque eu vi o Pelé jogar. Meu pai me levava para ver o Pelé jogar aqui em São Paulo. Né? Então, mas quem torce para o Santos sempre tem dois times, o Santos e um time. Não. Eu só torço para o Santos, o que é ótimo. Sabe por que eu torço para o Santos? Porque não precisa torcer. É verdade. Bom, então temos aqui uma opinião isenta do Mário sobre o assunto que vamos tratar. A minha não é porque eu sou corintiana, porque o meu pai mandou. Bom, e temos um corintiano que está na crista da onda aí por outros motivos, mas que ontem resolveu mostrar o seu lado mal educado lá na Neoquímica Arena, durante o jogo aí entre Corinthians, que é o time dele, e também Palmeiras. Bota a foto aí no ar, produção. E tira as crianças da sala. É isso aí, ó. A falta de educação do ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, durante o jogo do Corinthians e Palmeiras. Ontem ele, que é corintiano roxo, estava lá torcendo pelo time dele, mas foi vaiado na Neoquímica Arena durante o jogo e um pouco tempo depois ele foi lá e deu o dedo para os fotógrafos. Foto que é do Estadão, é isso mesmo, produção? Me falem aí de quem é o crédito. Alex Silva, a foto do Alex Silva do Estadão, que mostra aí o estado, o bom humor de Alexandre de Moraes ontem, depois de ter sido punido por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com a lei Magnitsky. Eu quero lembrar que nós aqui do Metrópolis, há muitos meses, já vínhamos falando que Alexandre de Moraes seria, sim, punido com a lei Magnitsky. Eu vou até pedir para a produção ir atrás dessa data, mas há meses nós já vínhamos falando sobre essa punição que seria dada ao ministro Alexandre de Moraes. Essa punição ainda não foi estendida aos demais ministros. A gente ouviu falar até mesmo que isso poderia alcançar ministros do Executivo, da Esplanada, do governo Lula. Por enquanto ficou só no ministro Alexandre de Moraes, o que quer dizer muita coisa, né, Andresa? Nossa, muito, né? E saiu pela culatra a tentativa do ministro Alexandre de Moraes de ontem dizer que estava nem aí, né? Porque ele, no jogo do Corinthians, né, ele mostrou que ele estava relaxado, vou assistir um joguinho de futebol e tal, mas não aguentou ali a provocação das vaias da torcida e tem aí um grande furo de reportagem, né? Que é muito legal também a gente constatar isso, né? Os nossos fotógrafos ali sempre tem. Imagina quantos fotógrafos não tinham lá, né? Então, parabéns aí para o fotógrafo que estava atento e conseguiu fazer essa imagem que mostra, né, que o Alexandre de Moraes se comportou ontem, né, como uma criança da 5ª série B. Ao fazer esse gesto ali, não entendi para quem, né? Se é para a torcida adversária do Palmeiras, ou se para os fotógrafos, ou para o próprio Trump, né? Ou para, sei lá, para alguém ele fez esse gesto. E o ministro mostrou ali que, na verdade, ele estava num dia um pouco tenso, né? Pode fazer esse gesto no campo de futebol? Acho que até pode, o Mário vai falar melhor, porque eu não sou uma pessoa que frequento estádio de futebol, porque realmente eu não entendo muito do assunto, mas eu sou aquela pessoa que foi assistir um jogo, viu, Mário, um dia, e no meio do jogo eu disse assim, mas trocou de lado, como eles são legais, porque estava sol, então fizeram um acordo, e aí
a pessoa que estava comigo na época falou assim, não, por favor, não repita mais isso. Mas eu adoro contar essa história para mostrar um pouquinho da minha ignorância com relação a esse tema. Mas pode, é claro, um ambiente lá de estádio, as pessoas têm esse hábito aí do calor da emoção. Mas ele é o ministro do Supremo, deveria dar o exemplo, né? E hoje devia ficar de castigo ali, tomar um puxão de orelha da mãe dele por estar mostrando o dedo do meio ali para quem quisesse ver, né, Mário? Olha, eu gostaria só de esclarecer aqui que eu não sou um frequentador de estádios de futebol. Eu parei de ir a estádios de futebol quando eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, ou seja, faz muito tempo, e voltei só para levar o meu filho caçula urrando de dor, porque o futebol brasileiro realmente é péssimo de ver hoje em dia. E, enfim, você falou da sua sapiência em matéria futebolística. Eu lembrei da minha afinada mãe, e a gente estava assistindo um jogo de futebol de Copa do Mundo, alguma coisa assim, e a bola entrou, mas entrou naquela coisa perto da linha e saiu, aí tinha aquela discussão, né, se tinha sido gol ou não, e ela muito enfática dizia, não foi gol, não foi gol. Eu falei, pô mãe, mas com quanta certeza? Ela falou, ué, como assim? Ela falou, ué, gol não é bola na rede? Não bateu na rede. Tá mais ou menos... Tá mais ou menos como você, viu? Não, a gente tá ali, ó, amigas. Mas pode dar o dedo no meio, Mário? Não? Assim, é que não dá para deixar de ser ministro do Supremo dependendo do ambiente, né? Aliás, o inquérito das fake news, se eu não me engano, Andresa, prevê que onde tem um ministro do Supremo é Supremo, né? Era uma coisa assim, né? Que permitiu aplicar o regulamento do STF a estender isso como se fosse ou seja, para fazer o inquérito, né? Estendendo um regulamento interno do STF de segurança e tal. Fizeram lá essa mágica. Foi um final, digamos, apoteótico para o dia de ontem, né? Apoteótico foi ótimo. Então foi a apoteose dessa coisa toda, esse trem, né, que passou por cima do Alexandre de Moraes, mas não só do Alexandre de Moraes, do STF, né? A expressão ontem do Barroso ao falar com uma emissora de televisão, depois de emitir uma nota, aquela nota protocolar quase, era uma expressão abatida e preocupada, né? Até porque os Estados Unidos não vão parar por aí, né? O Trump não vai parar por aí, e pode ser que outros ministros do Supremo realmente sejam alcançados por essa lei Magnitsky aí. Então, a única coisa boa ontem foi que o tarifaço saiu menos ruim, né, do que se imaginava. Ou seja, atinge alguma coisa, se não me engano, em torno de 40% das exportações brasileiras. É uma pedrada de qualquer maneira, né? Mas poderia ser maior, né? O Trump deu meio dedo do meio pra gente, né? Deu meio... deu um toco, né? Deu um toco. Ô Mário, só antes de você continuar isso, eu queria só pegar essa coisa que você falou do Barroso, que ele estava com uma cara preocupada, não queria perder esse gancho. E o meu colega André Chalders, né, a gente tem uma coluna aqui no Metrópolis, e ele mostrou ontem, né, porque um pouquinho dessa cara preocupada do Barroso. O Barroso tem um apartamento lá na Flórida de 22 milhões de reais, e que, se ele também for atingido pela lei Magnitsky... Aê, produção, bota um emoji que eu acho que eu acertei o nome. Isso, Magnitsky. Eu fiquei treinando a noite toda. Arrasei, estão me falando aqui. Eu não vou repetir mais esse nome, foi minha cota hoje, que ontem eu não conseguia, viu, Mário, falar essa palavra, me deu um trava-língua aqui, eu fiquei o programa inteiro chamando de Sansão, que estava difícil, mas a gente mostrou que ele tem um apartamento de 22 milhões de reais ali na Flórida, acho que é em Key Biscayne, que é uma região, né,
de quem tem dinheiro ali, né? E esse apartamento, viu, foi comprado depois que ele virou ministro supremo. Então, o Barroso estava com aquela cara muito porque ele sabe que ele vai perder algum dinheiro ali. Ele tem outros bens ali que a gente está procurando e vamos revelar na coluna assim que a gente conseguir encontrar esse outro patrimônio do ministro Barroso ali. Desculpa te cortar. Eu li e parabenizo você e o Childers, porque de fato é uma informação que eu julgo relevante, né, diante das circunstâncias, né. A coisa vem. Agora, quanto ao tarifaço, assim, não querendo me deter muito sobre isso, me parece, assim, porque está tudo muito impreciso, né, me parece que foi muito mais uma concessão americana em função dos problemas que aquilo poderia gerar para eles, né, de aumento de inflação e tudo mais, do que uma conquista brasileira, a despeito de todos os esforços do Alckmin, né. Eu aqui gozei o Alckmin, eu debochei do Alckmin e tal, mas nesse desgoverno Lula, ele neste momento aí, nessa situação, foi o único que se mostrou disposto a fazer alguma coisa, né? Mesmo sofrendo com a derisão do Lula, né? Que disse, ele não está conseguindo falar com ninguém, né? É um negócio, imagina, é um negócio absurdo. Só não precisa de amigo, né? Não precisa de amigo. Só lembrando que a minha impressão é baseada em alguns fatos. Por exemplo, no dia 29, a assessoria do Alckmin negou ao Estadão que ele estivesse negociando a diminuição de tarifas por setores, que foi o que acabou acontecendo, né? Então, me faz crer que não há nada de conquista do governo Lula, como eles saíram dizendo por aí, né, os lulistas mais entusiasmados. Não foi também os Estados Unidos reconhecendo a grandeza brasileira. Não, eu acho que foi uma questão realmente pragmática, né, de não aumentar os preços nos Estados Unidos de alguns produtos importados do Brasil. Acredito eu, né, diante das evidências que nós temos. Mas é um tarifaço, ainda assim, como você falou, o Trump continuou mostrando o dedo, e não significa que não poderá aumentar. Então, por isso que é importante continuar negociando, né, e tentar separar o que é comércio do que é política, né, porque eu acho que há um espaço para negociar, independentemente do fator Bolsonaro, vocês entendem? Eu creio que há, né? Basta também o Lula ficar quieto, né? Não dar aquela entrevista como a publicada ontem no New York Times, que eu comentei aqui com a Andresa. Vamos ver, né? Eu acho que o resto do dedo que o Trump está guardando vai ser com relação à nossa questão com a Rússia, inclusive, né? Inclusive, acabaram de colocar a foto do Putin, tiraram? Pode colocar. Pode botar de novo o Putin. Isso. Ontem a gente brincou aqui que o Trump que o Alexandre de Moraes estava Putin. Já que a gente está no momento quinta série do ministro, vou aqui continuar. Mas o resto do dedo deve vir daí, né, Mário? Quando o Trump já está ameaçando, né, em sobretaxar, a taxa da taxa para quem tem ali relações, né, com a Rússia, né? E nisso aí a gente também vai entrar nesse pacote. Só um dado aqui, né, que acho que o Mário colocou bem, que foi uma pancada, apesar do governo estar querendo minimizar, são 4 mil produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos e só 694 é que não sofreram esse impacto dos 50%. Esses daqui ficaram com 10%. Então, quando você vai ver o todo, na verdade, tem um impacto muito grande. E concordo com você, Mário, que o Brasil não teve muito mérito no que ocorreu ontem, não, né? Na verdade, são os empresários norte-americanos que pressionaram o governo Trump e aí conseguiram, né, alguma coisa ali, porque
não tem nada nesse pacote aí que não beneficie, né, os interesses ali dos Estados Unidos, e a gente também não viu nenhuma conversa do Geraldo Alckmin que pudesse nos mostrar que realmente houve ali algum tipo de trabalho do governo brasileiro para reverter isso. Agora, é claro que hoje está todo mundo comemorando e tentando pegar os louros disso, até o presidente Lula, né, que ontem é que resolveu reunir a sua equipe de poucos ministros para tentar ver como é que continua essa negociação com os produtos que ainda estão taxados. Quem se lascou mesmo, para a gente falar o bom português aqui, foi o agro, né? Porque ontem eu estava vendo uma entrevista de um pessoal ali de Petrolina, né? Acho que do prefeito ou de alguém dali, dizendo que vai ser muito difícil, né, o mercado nacional absorver, né, essa produção de frutas. Eles não têm como vender mais para os Estados Unidos, então possivelmente a gente vai ver perda, né? Ele disse que até não vão nem colher as frutas, né? Vão ficar no pé. E são cenas tristes, né, que a gente vai assistir, e aí sim era um assunto que interessava mais a gente do que os Estados Unidos, e nisso o governo brasileiro não conseguiu resolver. A gente tentou falar, Mário, com o pessoal da FPA e com a bancada também ruralista, tá todo mundo quietinho, porque tá todo mundo fugindo, com medo de falar, e o Trump, né, os seus tradutores ali, que é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, traduzirem para ele de outra forma a fala deles aqui no Brasil. Agora, um comentário que a gente leu depois da fala do ministro Fernando Haddad é de que o governo estaria se dando por satisfeito se alguns produtos, de fato, continuassem represados no Brasil, porque isso faria com que os produtos baixassem de preço, como, por exemplo, a carne. Agora, você pensa no agronegócio num contexto geral, numa venda de café, por exemplo, isso ficar represado no Brasil vai abaixar o preço? Não vai. A gente já viu isso acontecer de outras vezes, não vai ser isso que vai acontecer. E falando ainda sobre tarifaço, Andressa, o próprio ministro Fernando Haddad não baixou a guarda. Ontem ele falou e não baixa a guarda e diz que vão continuar negociando, mas que o Brasil é um país soberano e que não vai baixar a guarda para Donald Trump. Agora eu pergunto, e o agronegócio que movimenta o Brasil vai ficar como? Como? Não faço ideia. O preço, na verdade, da carne, por exemplo, já baixou. O problema é que vai se perder emprego e ninguém vai ter dinheiro para poder comprar esses alimentos, né, mesmo a preços mais baixos. O Haddad, que até ouvi o Mário, assim, para mim foi um pouco do adulto na sala, né, quando ele fala, não, a gente vai negociar, a gente quer conversar, mesmo eu conversei com o Haddad essa semana, ele está bem sereno com relação a isso, né, o Lula não colocou o Haddad, né, nessas conversas, colocou o Alckmin. Até dizem, né, que é para poder um pouco valorizar o Alckmin, se ele se desse bem nessas negociações para fazer um enfrentamento com o Tarcísio ali em São Paulo, tem uma questão política ali também. Eu não sei, eu aposto mais na questão, tipo assim, se não der certo, a culpa é do Alckmin, não é do governo, né, que eles têm um pouco de estratégia também nesse sentido, e o Lula capitaneando a questão da popularidade, e o Alckmin fica com a parte ruim ali do negócio, e agora os louros são colhidos pelo Lula. Mas voltando ao Haddad, ele tá com essa postura, né, vamos conversar, vamos negociar, foi tentando abrir caminhos ali com o secretário de Tesouro norte-americano, que disse que estava com a agenda cheia, não podia atender o Haddad, e ele não deu o dedo do meio ali, né, pro governo Trump. Às vezes ignorar é pior. E colocou um pouco essa bola no chão, né? Falou, não, tudo bem, a soberania nacional a gente tem que defender, e claro, tem que defender mesmo. Em algum momento tem que mostrar para o Trump que, peraí, né? Vamos até um certo ponto, mas para ter diálogo também precisa ter respeito, né? O Haddad terá um encontro, né, na semana que vem, se não me engano, com o secretário de Comércio, né? O secretário de Tesouro, enfim, não, acho que é de Comércio. Comércio. Na semana que vem, quer dizer, já passa a ser um outro integrante do governo brasileiro de primeiro escalão, tendo um encontro com alguém de primeiro escalão lá, né? Os empresários brasileiros correram para Washington, né? Conseguiram fazer com que os seus correspondentes, né, os empresários americanos, tentassem dissuadir o governo Trump de fazer esse tarifaço total, mas também mostrou uma fragilidade da iniciativa privada esse episódio, né? Você não pode não ter
uma representação forte em Washington, né? Um escritório, digamos assim, de lobby, né? Esse lobby americano, né? Para representar os interesses dos exportadores brasileiros. E todos os países têm. Então, é preciso que tenhamos também. A gente precisa extrair algumas lições dessa coisa que está acontecendo aí, independentemente dos fatores políticos, né? É preciso ter, então, uma representação em Washington efetiva, com gente que possa fazer lobby pelas empresas brasileiras, né, pelos interesses brasileiros, né? Não basta mais você contar com Itamaraty, né? E, aliás, no caso deste Itamaraty extremamente ideologizado, não serve a nada, né? Eu ouvi uma coisa muito interessante do Lorival Santana, uma grande experiência internacional, e ele disse uma coisa muito evidente, mas que ninguém viu. Quando o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, diz ao Marco Rubio, né, o secretário de Estado americano, que a justiça brasileira é tão independente quanto a justiça americana no ordenamento, né, institucional brasileiro, o que disse o Lorival? Que o Marco Rubio ouve assim: então não é independente porcaria nenhuma, né? Porque os trumpistas não acreditam que a justiça americana seja independente. Então, se a justiça brasileira é igual à justiça americana, bom, então estamos certos, né, em fazer tudo o que estamos fazendo, né, no aspecto político. Então, é quase, se você pensar, um amadorismo da diplomacia brasileira, né? Porque você tem que conversar com tentando entender como é que a sua mensagem bate, né, nos ouvidos do outro, né? Senão, por que você é diplomata? Se você não conhece o contexto no qual você está tendo que negociar. Então, eu achei muito interessante essa observação e muito pertinente, né? Então, a diplomacia brasileira também teria que se tornar, ou voltar a ser mais profissional, não obedecer a imperativos ideológicos como esses que nós estamos vendo aí em várias oportunidades, né? A gente entrevistou ontem aqui no programa o Dr. Fernando Tiburcio, que é um advogado especialista nessa área diplomática, né? Inclusive foi o Dr. Fernando Tiburcio quem acolheu aqui no Brasil aquele senador boliviano que fugiu para cá. Lembra, Mário, dessa história? No governo Dilma? Sim, o Tiburcio, eu conheço o Tiburcio, é um cara legal. Eu conheci ele nessa situação, ele colocou ele na casa dele aqui em Brasília, na época, e conhece muito desse assunto. E ele disse ontem que ele acha que é o pior momento da diplomacia brasileira que a gente está vivendo agora, assim, que com essa equipe que está ali, o ministro, ele disse que o ministro é muito fraco e corrobora com isso que você está colocando. O ministro foi tentar fazer uma gracinha ali no discurso, uma médiazinha, e acabou que foi num sentido totalmente contrário, né? A frase dele, o Lorival realmente pontuou muito bem essa questão. Ficou tanto tempo sem falar e quando falou bobagem, né? Verdade, muito tempo sem falar. Desculpa. Pois não, Sabino, pode continuar. Eu só ia comentar que nós já vínhamos falando da falta de profissionalismo da diplomacia brasileira, né, em outros programas, e está muito evidente, né? Então, os empresários, né, precisam entender que não podem contar com o Itamaraty, e mesmo com o Itamaraty funcionando como deveria, nunca seria suficiente para dar conta desse baita problema que nós temos diante de nós, né? Eu digo que o país tem diante de si. Então, eu acho que, volto a dizer, eu acho que esse episódio teria de servir como lição, né? Também para o empresariado nacional, né? E olha, eu não acredito que os Estados Unidos voltarão a ser os Estados Unidos pré-Trump,
por um bom tempo, independentemente do Trump ser ou não reeleito, né? O trabalho dele é um trabalho de demolição, né, dos Estados Unidos tal como nós o conhecíamos, né, nos diversos frontes. Em alguns, eu até tendo a concordar em alguns pontos, mas o trabalho de destruição está pegando também muita coisa, muitos pilares bons. Por exemplo, o multilateralismo, eu acho que não voltará a existir nas mesmas bases, né? Então, os interesses nacionais, os interesses dos blocos vão prevalecer em negociações bilaterais, duras, né? E o Brasil, infelizmente, não se encontra em boa posição para enfrentar esse admirável mundo novo, né? Ô Mário, onde que o Trump quer chegar? Claro, ele ganhou a eleição porque a economia nos Estados Unidos estava muito ruim, pegou o governo ali do Biden, né, que estava em outro lugar, né, o Biden não estava mais entre nós praticamente, e isso colaborou, né, que ele voltasse ali ao poder, e qualquer pessoa que fosse para os Estados Unidos ali nesse período pré-eleitoral já via nas ruas ali que o Trump ia ganhar a eleição, porque a situação econômica dos Estados Unidos realmente estava a olhos nus ali. E ele tem a questão da China, né, que está cada vez um passo à frente ali do próprio Estados Unidos. Então, na tua avaliação, o Trump está fazendo esse movimento, ele fez medidas ali para tentar dar um fôlego para a economia, dizem que não vai dar certo, que depois o resultado desse tarifaço vai ser pior economicamente, eu não tenho condições de avaliar isso. E por outro lado, ele tem uma preocupação ali com esse avanço da China. Na tua avaliação, você falou desse mundo novo, é algo que eu tenho ouvido e concordo contigo. Ele quer levar esse mundo mais para onde? Qual que é o objetivo ali dele? Você consegue depreender? Olha, tem vários aspectos a eleição do Trump, né? A eleição do Trump, a situação econômica americana já vinha melhorando sob o Biden. O problema é que a inflação e os efeitos da inflação ainda estavam sendo sentidos pelos americanos, entende? Então, no fundo, as pessoas, é como aqui no Brasil, mesma coisa. Não adianta dizer, olha, o desemprego nunca foi tão pequeno, a gente cresceu mais do que deveria, tal, se os preços estão altos ou continuam a subir. Então, do ponto de vista econômico, foi isso que levou o Trump a ser eleito, né? Porque mesmo uma parcela dos eleitores a votar nessa figura. Agora, havia também uma nostalgia dos bons tempos, né? Porque no primeiro mandato a economia, em muitos aspectos, também estava bastante aquecida e forte, tudo mais. O Trump tem uma mentalidade de homem do século XIX, né? Ele quer reinstaurar uma espécie de imperialismo americano, né? Então é uma visão absolutamente anacrônica do mundo, né? Porque há outros players hoje muito fortes, como você mesmo falou, a China, né? Enfrentar a China como se pudesse submeter a China como os Estados Unidos submetiam os outros países no século XIX e no século XX é absolutamente irreal, né? Irrealista, não vai acontecer, né? Agora, ele também tem essa visão que é uma visão da tradição, de uma certa tradição americana, que é o isolacionismo, né? Os Estados Unidos, eles se bastam, os Estados Unidos não precisam dos outros, né? É uma visão muito curiosa, que aqui eu não vou fazer um apanhado histórico, mas não teria tempo, mas remonta à origem americana, lá no século XVII, né? Da nação americana. Você veja, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos hesitaram em entrar porque os isolacionistas eram muito fortes. Havia uma pressão para que os Estados Unidos não entrassem na Primeira Guerra. O mesmo aconteceu na Segunda Guerra, né? Eu preciso o Japão bombardear Pearl Harbor para que os Estados Unidos decidissem entrar na guerra, né? O Churchill teve um trabalho
hercúleo para convencer os americanos a se alinhar, né, a entrar efetivamente no conflito. Então, o Trump é esse homem que ele evoca, né, ele aponta para uma miragem, que é os Estados Unidos imperialistas e, ao mesmo tempo, curiosamente, parece uma contradição, mas é assim mesmo, podendo exercer um poder imperial, né, sobre o mundo. E tem um aspecto aí ideológico que é importante, né? Ele quer que a direita, né, a direita seja hegemônica, né, nos diversos países, né? Esse empenho dele em relação ao Bolsonaro tem muito menos a ver com a figura do Bolsonaro do que com essa obsessão, né, eu diria, de que os diversos países têm que estar alinhados à direita, têm que ser governados pela direita. E nesse aspecto ele não difere muito da esquerda, né, que também se articulou mundialmente e com êxito durante muito tempo para que os diversos países fossem governados pela esquerda. Vamos lembrar aqui do Foro de São Paulo, né, que não é uma miragem, não é uma criação de direitistas, ele existiu, né? A esquerda sempre se articulou muito bem, não só os diversos partidos, eles compõem uma espécie de internacional, né, informal hoje em dia, os partidos de esquerda, mas você também tem, historicamente você tem na esquerda os sindicatos, as universidades, todo esse aparelhamento servia a que a esquerda se mantivesse no poder nos diversos continentes. Então o Trump e o movimento, o MAGA, é um pouco, é bastante isso, né? É a versão da direita da hegemonia, da tentativa de alcançar uma hegemonia que a esquerda sempre buscou, né, de uma maneira organizada e tudo mais. Agora, o Trump é muito truculento, né? A truculência faz parte do physique de rôle dele, né? Então, não há muito o que fazer. Por isso é que é preciso muito tato para lidar com um sujeito desse. Quer dizer, você partir para o enfrentamento com o Trump é complicado, né? Você ter medo das reações do Trump, como o Lula parece ter, também é complicado, porque você tem que encontrar ali um meio termo, né, para poder lidar com esse sujeito, né? Os europeus estão aprendendo. Estão aprendendo. Né? Por exemplo, a Giorgia Meloni, que é de direita, né, pela qual o Trump tem grande simpatia, é muito interessante. No discurso dela, quando estava toda essa negociação em torno do apoio à Ucrânia dos americanos, da tarifa e tudo mais, a Giorgia Meloni nunca falava nas suas conversas com o Trump, nas suas declarações, que era preciso defender a Europa, que eram os interesses da Europa, porque ele odeia a Europa, né? Ele odeia a Europa como um americano do século XVII, justamente, né? Que fugiram da Europa, saíram da Europa para fazer um novo mundo, né? Então ela usava, em vez de Europa, Ocidente. Aliás, continua usando, né? Então você vê, são pequenas coisas, são sutilezas no discurso que podem fazer com que esse sujeito aí não exploda, né? Não entre num ataque de ira, né? É muito irracional, né? Tudo isso. E não adianta. A gente tem que lidar com o que existe, né? Como cantava a Cássia Eller, besteira é não viver a realidade, né? E a realidade é essa aí, né? Como diria a geração Z, aprenda a enganar o seu inimigo. Vamos falar um pouquinho de STF. Amanhã é um dia importante para o Supremo Tribunal Federal, porque vai haver, então, uma declaração do Supremo
sobre a questão da sanção aí da lei Magnitsky imposta ao ministro Alexandre de Moraes. A gente já falou sobre isso aqui antes e eu perguntei a vocês dois sobre como é que o Supremo está lidando com essa questão Alexandre de Moraes. E o que eu ouvi aqui no contexto é que o Alexandre de Moraes é a pessoa que tem coragem de dar as caras, mas que ele vem sendo apoiado pelos demais ministros, com exceção de 1 ou 2 ministros ali que, claro, foram indicados por Jair Bolsonaro. Mas o que a gente pode esperar amanhã nessa declaração aí que deve ser feita aí pelo ministro Barroso, mais uma vez à frente do Supremo Tribunal Federal? Eles vão tentar, né, como o Barroso disse ontem, né, colocar um pouquinho de água nessa fervura, né? O Barroso disse que não é uma questão de enfrentamento, que tem que, né, não é esse o caminho, e a gente já explicou por que aqui no Metrópolis, porque ele tem negócios e muito dinheiro ali nos Estados Unidos, e ele sabe, né, que ele é o alvo, que ele pode ser o próximo. E além do Barroso, tem outros ministros ali que estão escondidos ali embaixo da cama para o Trump não lembrar muito da cara deles nessa sanção aí, que faz, né, todo esse, eles falam que é uma morte da pessoa, uma morte econômica, ruína econômica, né, é assim que é chamada essa lei quando ela é aplicada a algumas pessoas. E outra, né, você tem um nome ali numa lista que o teu vizinho ali é o PCC, então isso não é algo que vai ficar ruim só na sua relação com os Estados Unidos, fica ruim na sua relação com o mundo, é claro, todos os países olham para essas listas, né, e você fica ali marcado com relação a isso. Inclusive tem algumas questões que a gente até falou erroneamente aqui ontem, porque foi muito no calor dos fatos. Eu brinquei, né, o Moraes vai ter que pagar tudo por Pix, mas segundo eu conversei mais à noite com alguns economistas, me disseram que não, nem o Pix ele poderia usar. Eu vou pegar uma cola aqui, porque eu não vou saber explicar isso, obviamente. Já fica bastante. Muito, né, ele vai ter que usar dinheiro vivo e não pode ser dólar, tem que ser real. Que é o sistema SWIFT, né, que é um sistema que permite a troca segura de mensagens financeiras entre bancos e instituições financeiras em todo o mundo. Então, o Pix também utiliza esse sistema SWIFT, que é americano. Então, um entendimento de algumas pessoas é que nem o Pix ele vai poder usar. A gente já tinha falado aqui de cartão de crédito, essas coisas todas, mas a gente não está falando também só da questão financeira do ministro, né? Por exemplo, o ministro também não vai, possivelmente, ele vai ter o e-mail que vai, né, o Gmail que ele pode ser que ele use, não sei se ele tem algum outro e-mail, as ele plataformas também americanas não vai poder utilizar, né? Então, se ele tiver um iPhone, ele não vai poder baixar nenhum tipo de software ali nesse iPhone, né? E o cara que ajudou a criar essa lei, Magnitsky, já errei aqui de novo, que é o William Browder, ele fez um post ontem no X em que ele fala, que ele lamenta, né, que a lei esteja sendo usada para esse tipo de ação, né, uma perseguição a uma pessoa que o Trump não gosta, por conta de toda essa questão de levar o mundo para a direita, como o Mário colocou tão bem aí, e ele diz que lamenta muito, né, que essa lei ela tinha outros objetivos, né, para combate ao terrorismo, a esses grupos, né, esses esquemas de corrupção, então não encaixa isso lá. Eu acho que a produção podia até tentar resgatar esse Twitter do Williams, que eu acho que é interessante para a gente poder traduzir e falar aqui exatamente o que ele falou. Então é isso, a pessoa fica estigmatizada, né, internacionalmente, e o que a gente conversou ontem também é que é possível se tentar recorrer dessa sanção. Vão se reunir aí, né, os ministros ontem à noite estiveram com o Lula, né, o Barroso, o Zanin, o Gilmar Mendes e o ministro da AGU, o Jorge Messias, para tentar ver como é que o governo brasileiro vai poder reagir com relação a isso, até para poder parar, né, que o Trump não decrete essa medida para outras pessoas no Brasil. Se fala também no presidente da Câmara, no presidente do Senado. Mas a gente conversou com o Vladimir Aras ontem, que é procurador da República, e ele nos disse que o governo poderia poderia ser via medida provisória, para ser mais rápido, algo que você pudesse dar uma reciprocidade. Não é uma reciprocidade, na verdade. O que ele disse para que os efeitos dessa medida não sejam adotados no Brasil.
Então, essa medida só seria adotada se o senhor Alexandre de Moraes saísse do Brasil, mas aqui no Brasil ele não poderia sofrer as sanções dessa medida. Então, são várias alternativas que pode se avaliar, mas você perguntou do discurso dos ministros do Supremo amanhã, que há uma grande expectativa, o que eles vão dizer, certamente não vão dar o dedo amanhã na sessão do Supremo, porque daí realmente, talvez o Flávio Dino, né, que sempre gosta de fazer ali uma gracinha e tal, sempre inconveniente nas suas posições na corte, está irritando até os outros ministros. Isso não é nem apuração, basta assistir às sessões do Supremo. O próprio Alexandre de Moraes já reagiu, e a Carmen Lúcia também, essas gracinhas do Flávio Dino, só para não perder o hábito de criticar o Flávio Dino aqui no programa. Tem aí a mensagem? Não, eu não estou enxergando o que a gente tem. Não, ali é só sobre a Lei Magnitsky, okay. Mas eu ia puxar o gancho aqui do que o Mário escreveu na coluna dele. Exatamente sobre isso que você disse, da questão bancária, de estarem estudando a possibilidade de Alexandre de Moraes não ser punido aqui dentro do Brasil. E na coluna o Mário escreve sobre isso, né? Que o Alexandre pode ser punido, o ministro Alexandre pode ser punido aí nas suas contas bancárias no Brasil, mas talvez não, né? Mário Sabino, às vezes isso ainda pode ser repensado. Quem é que vai querer punir o ministro do STF? Quer dizer, basicamente, veja, se fôssemos eu ou você punidos pela Lei Magnitsky, evidentemente os bancos imediatamente... Já estava sem conta. Exatamente, cancelariam as nossas contas sem dar muita satisfação, inclusive. Agora, no caso do Alexandre de Moraes, autoridade é autoridade, né? E ele é ministro do Supremo, então, enfim, pelo visto, os bancos, desde ontem, estão verificando se há uma possibilidade de as contas do Alexandre de Moraes, ou a conta dele corrente, serem mantidas, né? A questão toda, e aí eu acho até curioso que se pense em fazer uma legislação brasileira para se contrapor à lei Magnitsky, eu acho curioso, porque essa lei ela foi pensada, estabelecida para ser usada globalmente, né? E ela prevê punição a empresas, veja, fecha, né, veda o território americano, o espaço de negócios americano e tudo mais, a quem é penalizado, mas também ela penaliza empresas estrangeiras que mantenham negócios nos Estados Unidos, ou que tenham sede, filial nos Estados Unidos. Então, eu acho um pouco estranho que se edite aqui uma norma, uma lei, uma MP, seja o que for, qual o instrumento, porque as empresas brasileiras que fizerem negócio, continuarem a fazer negócios com o Moraes, né? E negócio é ter uma conta, você ter um fundo, né? Um banco, qualquer coisa que vale. Teoricamente não. O que está previsto na lei é que essas empresas sofrerão sanções, né? Dos americanos, do governo americano. Então, você entendeu? Então, os bancos estão verificando justamente isso, quer dizer, tá bom, ele não pode usar cartão de crédito com operadora americana, agora essa informação do Pix que eu não tinha, então, que utiliza o SWIFT é um mecanismo americano, mas o que os bancos estão estudando, e eu não sei ainda se eles já têm uma resposta, é se o Moraes pode ter uma conta bancária, né, no Brasil, sem fazer transação em dólar, se isso configuraria uma afronta à lei Magnitsky, né? É um troço bastante complicado, né? Eu imagino que no jogo lá do Corinthians e Palmeiras, ele estava só pensando nisso, né? Porque de fato é um troço pesado, né? Amanhã, nessa sessão, tendo em vista o retrospecto de outros momentos de crise do STF, eu acho que haverá, obviamente, uma manifestação ali, talvez ou pela
talvez através, né, por meio do presidente da STF ou por meio do decano, enfim, de solidariedade irrestrita, aquele discurso, nós não, de soberania, defesa da soberania, defesa do STF, né? Isso é a praxe, né? Isso é a praxe. Agora, como a gente já disse aqui, eu acho, ao punir apenas o Alexandre de Moraes num primeiro momento, né, obviamente há a intenção aí de pressionar os demais ministros, né, manter uma guilhotina sobre a cabeça, sobre o pescoço deles, né, para ver se isso se move alguma coisa. E eu, sinceramente, não acredito que isso terá um efeito no julgamento do Bolsonaro, né? Talvez na dosimetria os caras pensem um pouco, né? Talvez, né? Mas, como eu disse aqui, lá na frente, né, pode ser que isso tenha algum efeito, que não é o que os bolsonaristas querem, tá? Os bolsonaristas querem que os processos sejam extintos, querem que votem uma anistia, né? Eles acham que, eles realmente creem, né, que isso terá um efeito imediato. Isso não haverá, né? Aí é uma capitulação que fica até feio, né? Para os caras. Eu nem estou falando do plano institucional, estou falando do pessoal, né? Então, mas sabe, e é ruim, né, aquilo, Mário? não. Porque mistura os assuntos, né? Porque, como você tem colocado bem nas colunas e nos comentários, existe mesmo um problema ali nas decisões do ministro Alexandre de Moraes, né? Que é tudo no mesmo processo, né? Ele julga, ele é o acusado, ele sentencia, ele, né, investiga. Então, quando você personaliza isso na questão da anistia do próprio Bolsonaro, você deixa de discutir o que a gente realmente precisa discutir, que são essas medidas, né, que autoritárias ali do ministro Alexandre de Moraes, né? Aliás, ontem nós comentamos isso, né, aqui no programa, e eu escrevi hoje, afirmei, obviamente, essa inclusão do Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky é uma vingança bolsonarista, né, e encontrou eco junto aos seus sócios trumpistas, né, lá nos Estados Unidos, né, para além de ser uma tentativa desmiolada, né, de tentar livrar o Jair Bolsonaro dos processos que ele enfrenta, né. Mas, independentemente disso, como nós lemos aqui ontem, né, nas motivações que foram elencadas pelo governo americano para punir o Alexandre de Moraes, sabe, não dá para dizer que tudo aquilo é mentira, uma boa parte daquilo é verdade, né? A censura, prisões preventivas arbitrárias, a intimidação, né? Isso tudo ocorreu, e isso tudo foi objeto de editoriais dos jornalões paulistas, né, tanto da Folha quanto do Estado, né, foi assunto de colunistas, não apenas eu, mas colunistas desses jornais, né, preocupações de algumas entidades da sociedade civil, né, que não são bolsonaristas, né. Eu acho que este momento aqui deveria servir para uma reflexão, né, independentemente de Jair Bolsonaro, sabe, foi o que eu escrevi, condene-se o Jair Bolsonaro, eu não vou entrar no mérito, né, mas a gente não pode, e tem que preservar os direitos que estão muito bem descritos na Constituição Federal, né. Você não pode achar que excepcionalidades garantem a democracia, né. Não, pelo contrário. E esses inquéritos, eles atuam na excepcionalidade, abertos de ofício, são opacos, você tem o sujeito vítima, investigador, juiz, denunciador, quer dizer, isso não existe. Um primeiro passo importante para que a gente volte a nossa normalidade, a normalidade lá brasileira, né? Mas é uma normalidade,
a extinção desses inquéritos, né? Não existe inquérito para sempre, né? Você não pode ir adiando o inquérito a cada 6 meses, indefinidamente, né? A E aí, conclusão, por na quê? Porque, verdade, né? Não a extinção. não, assim, a conclusão, a conclusão desse inquérito, exato, não, né? Mas, assim, dando um fim a eles, né? Quer dizer, ó, tá bom, olha, esses aqui têm uma certa culpa, esse aqui não tem, né? Isso aqui a gente já investigou, deu nisso, deu naquilo, que é a conclusão do inquérito, né? Você tem razão. Então, enquanto houver esses inquéritos, haverá Alexandre de Moraes, Mas porque é ele que a conduz. bolinha do sorteio só cai nele, Sabino. É porque é aquilo, é prevenção, né? Não tem nem sorteio, né? Como esses inquéritos, eles abrangem tudo, o universo, né? Vai tudo para o Alexandre de Moraes, né? Por prevenção, né? Então, não dá. Isso aí tá absolutamente errado. Hoje você não tem mais um poder judiciário, você tem um Alexandre de Moraes, É isso. né? Ô Mário, você sabe Basicamente. que nesse caso, né, é a prevenção, claro, o Moraes já está com esse assunto, vai tudo para ele, mas tem os outros casos em que a bolinha cai nele, como o IOF, né, outros, tudo cai com o Moraes, né, e você sabe que foram 2 pedidos feitos para o Barroso, para que se fizesse uma auditoria nesse sistema aí das bolinhas, que não são bolinhas, a gente está chamando assim para ficar mais fácil o entendimento, e o Barroso primeiro concordou e depois o Barroso negou que se fizesse, né, a imprensa conseguisse entrar lá para fazer uma auditoria nesse sistema. Então esse sistema é bem esquisito e não é só lá não, onde tem esse sistema aí de sorteio, a gente vê que tem algum tipo de problema que não nos deixam averiguar afinal como é que ele funciona. Olha, eu espero aqui não estar incorrendo em nenhuma contravenção ou crime, né? Mas, há alguns anos, quando eu era publisher de uma revista, né, nós pautamos uma matéria para investigar esse sistema e até para explicar como é que funcionava esse sistema do STF, né? E na época, não era o Alexandre de Moraes que ficava com todos os processos, era outro ministro. Tudo caía com ele, né? Então, tem sempre o ministro da vez, Da né, que tem bolinha. sorte. Muita sorte. Sortudo, muita sorte. Antes de dar tchau para o Sabino, porque ele já está um tempão aqui falando com a gente, eu vou ler o post que a Andresa sugeriu aqui, que ela citou, do senhor William Browder, é o nome dele, do perfil dele no X, que fala sobre a criação da Lei Magnitsky. Ele diz o seguinte: passei anos lutando pela aprovação da Lei Magnitsky para acabar com a impunidade contra violadores graves dos direitos humanos e cleptocratas. Pelo que sei, o juiz brasileiro Moraes não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Em nenhuma dessas, mas de sortudo ele se enquadra. Esse post o Moraes não vai derrubar. Esse não. Esse vai ficar lá. Mas isso é importante que se diga. De fato, o Moraes não deveria ter sido alcançado por essa lei. Não faz o menor sentido, né? Apesar de todas essas arbitrariedades que ele comete e tudo mais, isso aí é de PCC para baixo, você entendeu? Então... E abre um precedente, né, Mário? Porque agora o Trump pode colocar todo mundo ali, né? É um uso eminentemente político, mas dessa política ideológica, né? Um uso indevido, né? Sabe, o que é importante, eu acho que, só para finalizar aqui a minha participação, eu acho que o que é importante é entender isso, quer dizer, essa aplicação da lei Magnitsky é indevida, né? Mas o Moraes tem as suas culpas, entende? Não suficientes, obviamente, para enquadrá-lo, né, nessa lei, mas tem as suas culpas, né? E a gente não pode perder de vista isso em função até da manutenção da institucionalidade. Então,
Esse é o ponto. Ô, Neila, a nossa meta é um dia botar o Sabino do começo ao fim do programa. A gente conseguiu Hoje um pouquinho enrolar ele aqui, né? Deus me livre, vocês me Tô enrolam. sentindo já o cheirinho do almoço lá na casa do Sabino, mas você vai ver, Sabino, até o fim do ano a gente consegue te prender aí. Vocês são tão simpáticas, e é tão bom estar aqui que eu vou sendo enrolado, né? Eu tô percebendo agora, tô olhando ali o horário. Tá vendo? Você vai ver amanhã. Tá. Volta amanhã. Tá certo. Tchau. Obrigada, tá bom, Sabino. gente, muito obrigado. Obrigado, tchau. Tchau. Olha, Será tem uma que ele vai notícia... almoçar?